Olá, meus irmãos e irmãs, outra vez estamos juntos, agora para falar do terceiro domingo do tempo da Páscoa. É um domingo muito interessante, especial, porque é onde se fala sobre os discípulos de Emaús. Depois dos incidentes ali da paixão, da morte de Jesus Cristo, e mesmo como alguns falaram dos boatos da ressurreição, porque ninguém até então sabia se era verdade ou não, apesar do testemunho de Madalena, de Pedro, enfim, aqueles grupos começaram a se distanciar. Tanto os discípulos próprios, ali os 12, que já não eram mais 12, porque Judas já tinha se enforcado, outros também, grupos pequenos, começaram a se distanciar, porque aqueles que estavam familiarizados com a prática de Jesus, aqueles grupos mais próximos dele, que eram favoráveis ao seu trabalho, no caso hoje os discípulos de Emaús. Emaús fica mais ou menos uma cidade aí de uns 11 quilômetros de Jerusalém, não é algo tão longo, mas para ir a pé. E durante essa caminhada decepcionados, tristes, magoados, chateados porque viram Jesus morrer na cruz e não conseguiram ter uma reação, porque era uma comoção pública. Então, esses discípulos vão desanimados, tanto que a palavra Emaús aqui significa justamente o lugar do desânimo, do cansaço. É o lugar onde as pessoas vão porque querem se distanciar da realidade. Porém, nessa caminhada, falando dos fatos, contando as histórias, lembrando das coisas de Jesus, aparece uma figura. O que está acontecendo? Por que estão tristes? O que se passa com vocês? Até que tem a resposta, mas você é o único que não sabe realmente o que aconteceu aqui? Você não consegue mesmo saber quais foram os fatos? Não sei. E aí isso fala de Jesus, o Nazareno, que foi rico em palavras, profecias. Achávamos que ele ia mudar toda a história, mas os nossos dirigentes políticos e religiosos acabaram matando Jesus. E aí Jesus começa a dar a eles um novo sentido. Qual é esse sentido? Começa a mostrar o primeiro instrumento da ressurreição, a Bíblia. Começa a falar desde lá do Antigo Testamento, trazendo e mostrando todos os fatos que falavam de Jesus. Os profetas, os sacerdotes, os homens e as mulheres de fé iam experimentando essa graça, esperando o Messias que iria chegar. E aí então, quando chegam ali na casa que iam ficar, Jesus fez que ir um pouco mais adiante, e eles falaram, mas Senhor, está tarde, é perigoso, fica aqui, come aqui ao nosso lado, passa a noite aqui, amanhã cedo segue o seu caminho. Jesus entra, senta com eles e na hora que parte o pão, como num passe de mágica, os olhos deles se abrem. Por quê? Porque é um contexto eucarístico, reconheceram Jesus naquele momento da Eucaristia. Reconheceram Jesus a partir do partir o pão. E aí então Jesus desaparece porque não é mais preciso aquela presença física dele, mas o testemunho, a catequese que ele fez com eles é o mais importante. E aí olha um para o outro e aquela cara de e agora? Falou assim, mas não estava ardendo o coração? Essa palavra é muito importante para nós, ardendo o coração enquanto ele nos falava. O que eles resolvem? Não sabemos que hora que era da noite, entardecer, eles resolvem voltar, agora não mais desesperados, mas esperançosos. Então o caminho para Emaús, para nós, irmãos e irmãs, é perceber o quê? O lugar onde o Senhor vai se manifestar. E mesmo que a nossa vida seja de desespero, de tristeza, de sofrimento, de coronavírus, Jesus está sempre do nosso lado. Ele vai partilhar conosco. Ele vai trazer para todos nós a graça amorosa dele, este amor que ressuscita e faz com que cada um de nós
tenhamos a capacidade de perceber que o Senhor não está longe, mas que Ele caminha ao nosso lado. E é isso, irmãos e irmãs, através dessa pequena explicação, o Evangelho deste final de semana. Claro que durante a missa nós iremos falar um pouco mais, porque temos mais tempo também. E outra coisa que eu gostaria de convidá-los agora, terminando essa parte do Evangelho, é para este final de semana, mais uma vez, usar o mesmo critério, os mesmos cuidados, a mesma proposta, vir para a comunhão. Nós celebramos a missa é fechada, as portas não estão abertas para o público, isso, para os fiéis no caso, não estão abertas, a não ser aquelas pessoas profissionais que vão nos ajudar aqui com o som, a filmagem, a liturgia, abrir os portões para nós chegarmos aqui para a missa, é o pessoal que canta, mas para o público, para os fiéis no geral, está fechada a igreja. Porém, mesmo critério dos 2 domingos que nos antecedem, nós vamos usar o mesmo sentido. Das 10h30 da manhã até às 18 horas, de 40 em 40 minutos, 30 em 30 minutos, aí vai depender de como os ministros vão estar organizados. E nós vamos dar comunhão outra vez à comunidade. Porém, é preciso manter sempre a distância regular, que foi pedido, é necessário a máscara e a luva. Claro que a hora que entrar para a comunhão, você vai tirar sua luva, porque não tem sentido nenhum comungar com a luva. E a máscara também, porque você vai estar recebendo o corpo e o sangue do Senhor. Para esse dia também é importante você trazer vela. Nós vamos, como foi feito o convite no Facebook, nós vamos acender uma vela pelos médicos, cientistas, pessoas aí, homens e mulheres, que estão cuidando da saúde da população e de tudo mais. E lutando para descobrir uma cura. Então nós vamos acender uma vela para que possa iluminar também o caminho e a consciência deles. Teremos ali na frente do santuário, do lado de lá, perto daqueles banquinhos que temos ali, nós vamos deixar um espaço para você vir, queimar a sua vela, fazer a sua oração, amarrar ali na cruz também a sua fitinha e depois entrar para a comunhão. Aí não esqueça da sua oferta, do seu dízimo, doação para os pobres, alimentos. Inclusive os vicentinos mandaram uma mensagem muito felizes. Porque mesmo nessa época de tanta crise, nós conseguimos fazer 160 cestas básicas. Louvado seja Deus por tudo isso. As pessoas falam, ai que bonito, então faz a sua parte. Claro, a gente está vendo as lives na televisão aí, toneladas e toneladas. Não, nós vamos fazer a nossa parte aqui. Qual é a nossa parte aqui? De acordo com as nossas possibilidades. Se você puder, no final de semana, trazer, traga, porque nós precisamos. Precisamos para entregar para as famílias mais carentes. Pode trazer na secretaria, pode trazer na hora da comunhão, enfim, 2 coisas para a gente poder então estar. Primeiro, lembrar, vir para a comunhão, trazer uma vela. Ah, eu queria levar mais de uma, padre. Pode? Pode. A igreja vai ter vela para vender? Tem o Círio Pascal da família, custa R$10. Eu acho que isso aí vocês não vão se interessar tanto, mas se quiser também, temos bastante para vender. E temos algumas velas que já foram acesas nas missas da segunda-feira, na missa pelas almas. Então elas vão ser queimadas também e quando retornar à missa, nós compramos outras, tá bom? Então, trazer a vela, o dízimo, a oferta e o alimento para as pessoas que mais precisam, tá bom? Estendemos um pouquinho mais hoje, mas eu agradeço a generosidade de vocês, espero poder encontrá-los sábado às 19 horas, através da rede social. Domingo, às 9, através da TV Oração e também redes sociais. E no domingo também, às 19 horas, através das redes sociais. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e nós nos encontramos diante da Eucaristia, diante da graça, do amor de Deus e do testemunho. E que a palavra de Deus, nesse final de semana, queime realmente e aqueça o nosso coração. Deus os abençoe. Eu dou a bênção final e depois o profissional da câmera aqui vai abrir um zoom
para vocês olharem lá na cruz, porque é na cruz que está a presença de Deus, a graça dele. Fiquem todos com essa bênção e nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ali está a causa da nossa salvação.